Boa noite, Luana. Olha, agora vai começar em greve. Boa noite, Luana. Bom, vamos começar nosso encontro aqui, né, no curso de formação continuada. Você já me disse que você está em Goiânia, e qual a tua atividade em Goiânia? Explica. Então, eu sou bacharel, né, em Direito, sou formada pela PUC daqui, né, de Goiás, e atualmente eu trabalho como correspondente jurídica. O que me fez interessar nesse curso foi porque realmente eu tenho bastante dificuldade em tributário, ao contrário dos meus novos colegas, né, que já estão aí na sala, que eu assisti a aula anterior e vi que tem muita gente da área, auditor, então, assim, professora, eu sou o básico. Ótimo. E você pode sempre aqui. Boa noite, Tiago. Como vai? Tudo bem? E aqui você vai ter Boa a noite. oportunidade de conversar um pouco comigo quais são as suas dificuldades, né? Você viu os 3 tópicos que nós apresentamos? Eu já li o texto que o senhor deixou, no caso, o senhor deixou a apostila. De fato, eu comento que ela já é bastante completa, falando sobre direito tributário de modo geral. Li também o artigo que o senhor também deixou. Acho que foram três textos em geral que eu li. A apostila eu já li completa já. Mas é porque eu estou me preparando para o exame de ordem. Então, a apostila praticamente é o que eu estou estudando. Ah, bom. E aqui você vai ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas, né? Principalmente, você sabe que nós vamos ter outros tópicos, e aí você já vai poder tirar as suas dúvidas, conversar comigo, né? Sobre os tópicos que a gente já abordou e outros temas que vocês queiram conversar, né? Tiago, boa noite. De onde você está falando? Olá, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu falo aqui do litoral paulista de Santos. Olha, Santos. Sim. Já esteve conosco aqui? Não, no ao Não. vivo não. Qual a tua atividade em Santos? Eu sou advogado. Você é advogado. Boa noite, Emanuela. Tudo bem? Está em Blumenau, no Vale do Itajaí. E você é advogado em Santos? Na verdade, E eu advogo na capital. Sou advogado na capital São Paulo, mas eu sou de Santos. você é Trabalho advogado na remoto, né? capital? Hã? Trabalho remoto, né? Coisas que a tecnologia nos possibilita. Que coisa impressionante, né? Pois é. E a Luana, a Jéssica é correspondente jurídica. E você é advogado, mora em Santos e o escritório está baseado em São Paulo. Isso. E a tua atividade é relacionada com direito tributário na advocacia? Sim, sim, eu sou tributarista júnior. Ah, que bom, que bom. E aí você vai ter a oportunidade de conversar agora sobre os tópicos que nós apresentamos. Você viu que, né, no tópico conceito de tributos e espécies tributárias foi bem rico o número de municípios que nós já dispomos, né? Sim, sim. Nossa, de todo o Brasil, eu estou impressionado, impressionado. O curso que começou com Santa Catarina, também a tecnologia permitiu isso, né? Sim. E você pode formular as dúvidas que você tiver, ou os apoios que você precisa para participar dos fóruns e ter o certificado, né? Sabe que o nosso certificado aqui tem sido muito respeitado, inclusive pessoas que estão cursando mestrado já me pediram declaração, mas eu não dei, porque como a gente condiciona dar o certificado à participação dos fóruns, como mudou também o perfil dos grupos, eu resolvi abrir esses encontros justamente para viabilizar a participação nos fóruns e assim vocês terem a oportunidade, né? O fórum vai permanecer aberto até o final de fevereiro, terem a oportunidade de conquistar o certificado da universidade, que é uma universidade pública. Manuela, como vai? Tudo bem?
Pode querer falar alguma coisa, Tiago? Não, só concordei. Ah, tá, pensei que você... Imaginei que... Boa noite, Manuela, como vai? Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Como você está em Blumenau? Não, tô tranquila. Aqui tá um clima bom agora, passou aquela loucura de rodovia. Ah, é verdade, Blumenau teve isso, né? E qual a tua atividade, Manuela? Então, eu sou designer, eu estou no doutorado de design da UDESC e eu Olha, entrei no grupo só para não ser assim mais tão ignorante, sabe? Para tentar entender um pouquinho olha das que leis tributárias. interessante, que interessante, que interessante. Eu vou mais ouvir do que falar, porque, mas assim, acho importante, eu aprendo melhor, sabe, com as pessoas falando as coisas. Que bom. É, o curso à distância tem essa característica, eu vou abrindo uns parênteses, né? O curso à distância, essa experiência que nós temos tido, revela uma coisa: nós temos perfis diferentes aqui, né? Um que é já profissional e tem uma titulação de um curso de extensão. A pessoa que teve um bacharelado é uma correspondente jurídica, como a Jéssica, e que pode conquistar o certificado e vem aqui conversar com a gente para como a gente pode viabilizar a participação do fórum. E como você viu, Emanuela, é muito normal, a pessoa entra numa atividade, entra no certificado, entra no curso para ter contato com uma área de conhecimento que é de interesse social, né? Eu acho que é de interesse social disseminar o conhecimento em direito tributário e a gente tem a oportunidade de conversar a respeito aqui. Então, eu te sugiro que, se você tiver alguma observação, ainda que não seja uma questão por dentro de direito tributário, faça por favor, né? Porque talvez foram estas questões que suscitaram interesse de participar no curso, que, se não é nessa edição, nas próximas edições, a gente tem a oportunidade de acolher transformar em propostas, né? Essas tuas impressões e o motivo do teu interesse. Tá, Eu ok. agradeço, você Agradeço. viu, né? O curso é gratuito, mas o feedback é gerar conteúdo para o desk, né? Então, quer dizer, a atividade de extensão não é de ensino, isso não seria uma aula. Então, embora a gente chama de aula no assunto para chamar atenção, mas é um encontro, porque aqui a gente gera conteúdo para amanhã até um doutorado em design. Inclusive, tem uma empresa júnior muito bem sucedida lá no centro, né? No CEART, né? A Inventorium, que a pessoa tem um conhecimento de reforma tributária, de alterações, de como funcionam em linhas gerais os tributos, e aí isso daí é uma situação de cidadania, né? É verdade. Direito geral é uma questão de cidadania, assim. Uma questão de cidadania e é o papel da universidade pública, né? Faz parte na vida e conforma a vida, a estrutura econômica básica. Sandra, como vai? Tudo bem? Sandra? Seu microfone está desligado. Ou ela está participando, por algum motivo tem que se afastar do computador. Ah, está com problema no áudio. Tá. Débora Mascarenhas. A Débora está entrando agora. Qual a tua atividade, Sandra? Se me permite, assim, só para a gente situar o nosso bate-papo, né? Ah, você está cursando administração pública, Balneário Camboriú ou Florianópolis?
Ah, você é terceirizada na SE, então é Florianópolis. Então você trabalha na Secretaria de Administração do Estado. Muito bem, Sandra. Muito bem. Olha só, os perfis bem diferentes. E acabou de entrar a Débora, doutora Débora Mascarenhas Medeiros, né, advogada. De onde você está falando, colega? Débora? É, aqui a gente também vê os problemas de comunicação, né, que a gente Oi. tenta. Olá, como vai? Oi, Tudo bem? professor. Deu uma travada aqui na hora de entrar. Eu falo de Acontece. Florianópolis. Ah, você fala Eu moro mesmo aqui de... no bairro Coqueiros. Ah, você mora em Coqueiros. Que bom, que bom, Isso. que bom. Em que termos você está na administração pública? Quarto. Ah, você está no início. Isso. Eu validei algumas disciplinas e estou fazendo bem aos pouquinhos. Estou fazendo agora esse semestre só marketing de serviços públicos. O professor Eduardo. Ah, que bom, que bom. E você validou que você já tem outra graduação? Isso, tenho a graduação em Direito, né? E Ah, sou você tem advogado. graduação em Direito, é advogado e está fazendo administração pública. Uhum. Olha que interessante. Estou Muito trabalhando bem. atualmente com licitações e contratos, né? Então, Ah, sim, essa área é bem aquela área que a gente precisa ter conhecimento jurídico, né? é. E Que bom. administrativo também me faltava, né? Agora estou conhecendo um pouco mais. Né? Você tem um enfoque diferente, né, na É. administração de todas, do direito, né? O direito, você vê a aplicação dele, a administração é a técnica, né, de aplicação do Uhum. direito. O direito é uma espécie de, como se chama? É moldura, né, em que se dá a Isso, atuação do Estado, né? No isso. fundo é uma moldura, né? Se bem que É, na licitação é tudo vinculado, né? é, Não tem muito como escapar, né? Mas é a é. moldura em que se dá a atuação do Estado, viu, Emanuela? Bom, esse é um encontro, né? Então, o que eu sugiro é o seguinte, né, que de alguma forma ou de outra, todos se manifestem. O que eu posso fazer, assim, até para a Jéssica está mais preocupada em melhorar no direito tributário, o Tiago, que é colega, Débora no administrativo, a Sandra também na administração pública, e a Manuela, que é um doutorado de design, falar dos tópicos que nós tratamos até agora e o porquê dos tópicos, né? Inclusive, viu, Emanuela, independentemente do teu interesse, estou falando, Emanuela, que é o doutorado, para os outros é evidente que um certificado da UDESC ajuda, né? Porque eu não sei também qual a sua tese, né? A tua tese já deve ser alguma coisa original, então, e dentro da área de design, no paradigma do design. Eu não quero me arriscar, mas de alguma forma, em termos de cidadania, é importante o direito tributário e as tuas opiniões são interessantes nesse sentido. Então, é o seguinte, o primeiro foi conceito de tributo e espécies tributárias, viu, Jéssica? A ideia de começar com isso é trabalhado com o conceito de tributo. Por quê? Né? Ah, fiz cursos envolvendo direito. Ah, você já fez outros cursos envolvendo. Então, essa está a peculiaridade do direito tributário, vê, Manuel? O direito tributário, ele é um direito de sobreposição, ou seja, você tem uma estrutura de relacionamentos na sociedade, mas o Estado, isso surge a partir do Estado, né? E o Estado que nos interessa aqui é o Estado moderno. Claro que tributação existe desde os romanos. Então, por exemplo, Roma
quando dominava um povo, não dominava, claro, eu respeito todas as crenças de todos, claro, mas na Bíblia você já vê que quando se pergunta a Cristo se deve pagar tributo aos romanos, ele fala: dai a César o que é de César, a Deus que é de Deus. Por que ele fala assim? Porque mesmo com a dominação romana, tinha um rei, né, na época, o rei Herodes. É porque os romanos, eles deixavam os povos ter a dinâmica deles, mas eles condicionavam aquele povo, a partir do momento que eles tinham a soberania naquele estado, a pagar impostos para eles com moedas que ele imprimiam, segundo o que havia na época, né? As moedas na época tinham um valor intrínseco, não é um valor como o nosso. Então, o valor intrínseco, como se pode dizer, ouro, prata, pedras preciosas ou algum material que se atribuía valor. Boa noite, Daniel, como vai? Eu me lembro da última vez. É auditor fiscal, não, trabalha em Agência Nacional de Transportes Terrestres, não é? Da NTT. Então, eu estou fazendo uma breve levantando a bola nos tópicos já tratados e os fóruns, né? Aí o que vai acontecer? Tranquilo, Daniel. Lá em Roma tinha essa ideia, né, de ter uma dominação por meio de impostos, e se exigia tributo com uma moeda cunhada em um bem a que se atribuía valor, ouro, prata ou qualquer outra coisa que tivesse valor à época. E a dominação militar também, né? Que aí você tem figuras do Estado, tipo Pôncio Pilatos, que era um delegado de Roma, que não impunha determinadas coisas aos povos, deixava os povos ter uma dinâmica cultural até certo ponto. Por isso que, em determinado momento, ele lava as mãos, ele fala: olha, isso foge às minhas atribuições. Isso vai ter depois no medieval, mas o que nos interessa agora aqui é o Estado moderno, né, que vai aí surgir na França, no século XIV, etc., com a consolidação da monarquia, né? Com a consolidação da monarquia. E no Estado moderno, justamente no momento em que a França estava em guerra com a Inglaterra. E como vocês sabem, a França está dividida na Inglaterra, na Europa, pelo Oceano Atlântico, mais uma partezinha muito pequena do Oceano Atlântico, que é o Canal da Mancha. Né? Então, o que acontecia na época? Já no fim da Idade Média, ou naquela época da Idade Média, né, depois de uma pandemia, já se começava a ter comércio e tinha uma guerra em andamento. Então, o rei não tinha tanto poder como na Idade Média, o senhor feudal, etc., de chegar para as pessoas e exigir que elas fossem à guerra. Então, porque como voltou o comércio, começaram as pessoas que comerciavam a falar assim: olha, não vai dar para eu ir agora, não. Porque eu estou fechando os negócios aqui, não dá para ir depois. Tudo. E mandava gente no lugar deles guerrear com a Inglaterra e o resultado não era bom. E quando eu falo Inglaterra, não é o atual Reino Unido, né? É ainda muito embrionário o que tem agora. A dinâmica de formação da monarquia inglesa é diferente da francesa. Aí o que acontece? Então, naquele momento histórico, né, vai se fortalecendo o Estado, viu, Débora? Viu, Sandra? Vai fortalecendo o Estado para guerrear.
Então, ele chegou a um ponto que o rei da França ficou tão forte que ele não precisava mais, num primeiro momento, ele discutia quanto, ele começou a falar para as pessoas, ao invés de pagar uma pessoa para ir no teu lugar, dá o dinheiro para mim, que eu agora vou contratar quem vai guerrear. E a partir daí o Estado foi ficando tão forte, o francês, vocês sabem a força na administração pública na França. Inclusive, o curso de administração pública da ESAG é um pouco inspirado na ENA, na Escola já deve ter ouvido falar, né? Aquela fundação. Aquela fundação. Opa, desligar os microfones. Então, aí é mais fácil. Aí o que aconteceu? Foi se desenvolvendo, né? Isso na França, e formou uma administração pública. E essa administração pública tinha que ser mantida com recursos. E o tributo, na época, era o que o rei queria. E essa questão do que o rei queria, viu, Emanuela, vai incomodar muito a Inglaterra, que, como você deve saber, no design, essas questões de Inglaterra, Europa, tudo, tem um peso muito grande, né, de um país para outro. Dadas as peculiaridades, vai influenciar o design, o italiano, enfim, a Europa vai trabalhar no design com perspectivas diferentes que a gente, leigo, não consegue alcançar, mas que existem. Aí o que aconteceu? Na Inglaterra já não existia um rei tão forte como o francês. Eu não vou entrar. A moda mais, isso mesmo, Manuela, é verdade, a moda. Então, aí o que acontece? Os ingleses, né? Já não tinha, a Inglaterra já não tinha um poderoso rei, como se formou na França, uma casa real, se impondo aos outros nobres. Começou a ter tinham vários barões, né? Tanto que teve uma guerra para o Reino Unido ser o Reino Unido, né? A Escócia não é Inglaterra, né? Até hoje a Escócia tem umas ideias de separar Irlanda, País de Gales, tanto que vocês viram, né? O rei Charles, né? O rei Carlos da Inglaterra, ele só tomou posse mesmo quando ele foi em Edimburgo, na Escócia, para mostrar que permanece o Reino Unido, né? Então isso tudo tem um peso muito grande. Então, o que aconteceu em 1215, quando teve uma revolta dos barões e tiraram uma Magna Carta do rei João Sem Terra? O João Sem Terra, ele falou assim, olha, nós não queremos, né? João Sem Terra fala, ele tinha uma prática, né? Os reis ingleses tinham uma prática de, às vésperas da colheita, pedir para os barões. Ele definia quanto tinha que pagar de tributo na época da colheita. Pô, e o que vai acontecer depois? Uma confusão. Aí os barões falaram, olha, você vai começar a definir, nós vamos começar a definir quanto nós vamos te pagar de tributo um ano antes. Cuidado com a Europa. Enquanto o Brasil não tem neve e tem 3 colheitas por ano, a Europa só tem uma. Então, significava, um ano antes nós vamos definir quanto nós vamos pagar. Isso se impôs o princípio da anterioridade e da anualidade, que vocês conhecem. Não pode cobrar tributo no mesmo exercício que foi publicada a lei que instituiu e aumentou. Isso influenciou os Estados Unidos, isso influenciou praticamente todos os países democráticos, ou não democráticos, ou países. A China tem um sistema tributário, né? De alguma forma, tem garantia aos contribuintes. Por quê? Porque a China precisa ter negócios. E aí que está o direito, as limitações, o sistema tributário nacional, aí entra o tributo, aí entra o princípio da legalidade.
do conceito de tributo. Tributo não é qualquer dinheiro que... Boa noite, Paula. Tributo não é qualquer... essa aula está sendo gravada, então vocês não vão ter problema de irem chegando e depois assistirem, caso tenha interesse, né? O tributo não é qualquer dinheiro que o Estado pede. O tributo é uma prestação em moeda, ou seja, é uma quantia em moeda, mas veja, atenção, tranquilo, Paulo, tranquilo, Paulo. O tributo não é uma quantia, é uma quantia em moeda, né? Ótimo, mas é uma obrigação de levar moeda ao Estado. Então, quer dizer, é uma relação jurídica. Então, ocorre um fato gerador, ou seja, a lei prevista em lei. Então, a lei não tem discricionariedade, viu, Débora? Né, Sandra? A lei tributária não tem discricionariedade, Débora, muito como você vê na licitação. A licitação é como regra de futebol, né? Está tudo vinculado ao edital. Todos vocês, de alguma ideia, né, Jéssica, Tiago, vocês têm ideia disso, né? Henrique, que a concorrência é vinculada. Então, existem atividades do Estado que são discricionárias, por exemplo. O Estado escolhe a oportunidade de conveniência. Por exemplo, na UDESC, que é uma instituição pública, a biblioteca, quais livros vai comprar na biblioteca e quando? É uma discricionariedade. Tem uma verba, sim, Jéssica, pode falar. Bom, Jéssica levantou a mão. Bom, eu vou Então, seguindo, assim, Jéssica. Pode falar. Pode falar, Jéssica. Então, assim, pelo que eu Jéssica. entendi, tá aberto o áudio? Tá aberto? Tá aberto, pode falar. Sim, pode falar, pode falar. Tá. Então, professor, pelo que o senhor está falando, você está explicando mais ou menos o que é quando você fala em relação a discricionariedade, você está falando em relação às competências, tipo, o Estado tem competência para isso, o município tem competência para aquilo. Mais ou menos isso ou eu estou entendendo errado? É antes disso. Por exemplo, quando você fala em competência, aí é sistema tributário nacional. Quando você fala discricionariedade, é algo próprio da administração pública, questão do ato administrativo. Por isso que eu coloco no curso antes conceito de tributo e espécies tributárias e coloco depois sistema tributário nacional, que vem as limitações constitucionais ao poder tributar. Por quê? Porque o poder de tributar, como eu estava explicando, o poder de tributar é próprio do Estado. Entendeu? O poder de tributar é próprio do Estado. É como o rei francês. Se não tivesse Constituição limitando esse poder do rei, ele, em tese, podia cobrar como ele queria na França. Porque a Constituição que atribui competências para instituir tributos. E aí existe a competência para instituir impostos, que é privativa ou da União, ou do Estado, ou do município, dependendo do imposto, e das taxas, que é uma competência comum, e essa eu apresento para vocês, justamente para vocês compararem como um município ou outro faz, e suscitar discussões, que pode não ser agora, mas poderá ser até fevereiro.
porque está aberto. Você pode participar dos fóruns até fevereiro. Eu abri até o final de fevereiro. Assim, já pular para o carnaval, pode ir no Natal com a família. Essas coisas eu tenho que considerar também. Você está rindo, Daniel, que isso é bom de concurso, mas as famílias, que a tua família sempre deu algum espacinho, mas tem famílias aí que são exigentes quanto a essas coisas, né, esses rituais. Tem outras que não, né? Mas, enfim, é importante. Bom, entendido, Jéssica? Agora, a discricionariedade é própria do ato administrativo. Ou seja, eu estou explicando por que a atividade administrativa do Estado é plenamente vinculada. Ah, claro, ótimo, mas é para fazer como a Jéssica fez, viu, Débora, Sandra, Emanuela, Tiago, Daniel, Henrique, Paula. Ok? Então, é plenamente vinculado. Aí o que vai acontecer? Vinculado é aquilo que está vinculado à lei. O Estado não tem escolha. Ou seja, o tributo vinculado à lei e na licitação vinculado ao edital. Então, por exemplo, o que você tem na UDESC, por exemplo, que é vinculado na administração pública? O vestibular. Imagina se a Secretaria de Graduação começasse a escolher o aluno por não observando o edital do vestibular. O Daniel até riu, que ele imagina que seria na... Você trabalha com licitação, não trabalha? Então, ele trabalha com licitação, ele já sabe, já dá uma briga. A Débora também está na CET, já sabe que tem briga, né? Então, é vinculado. Então, o tributo é vinculado, o que permite muito que as questões relativas ao direito tributário vão para o judiciário quando não observa uma determinada constitucionalidade ou pode ser questionado perante a administração pública, como seria um caso de uma licitação. Ok? Então, esse é o conceito de tributo. Então, em síntese, é uma prestação em moeda, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e outro aspecto que eu deixei para o fim, que na definição do Código Tributário Nacional, que é muito diferente, viu, estudantes de direito, dos códigos civis. Ele é uma moldura para tributar no Brasil, senão cada município faria o que queria. E olha que mesmo com o Código Tributário Nacional, vocês, nas pesquisas que você fez, o Tiago até riu, se ele for ver o número de taxas inconstitucionais, por isso que eu faço esse fórum, ele é muito utilizado em pesquisa, tá? Gente que faz mestrado, tudo vem participar do curso e gosta de participar desses fóruns para tirar material para as pesquisas em mestrado em administração pública. Ok? Lembrei da taxa de iluminação pública, depois só mudaram o nome. Isso, aí teve, porque como o Supremo entendeu que era inconstitucional, por não ser serviço específico, público e divisível, né, específico, utilizado efetivo ou potencialmente, e divisível, teve que fazer uma contribuição sobre iluminação pública, e aí sim, viu, Jéssica, criar uma competência constitucional. Então, veja como o direito tributário, viu, Manuela, ele cria uma série de situações no Brasil. Imagine em um país, ainda no conceito, além de moeda, qual outra forma aceita? Daniel, principalmente moeda. Se for autorizado outro bem, tem que estar em lei. O Código Tributário Nacional fala em bens imóveis. Que eu saiba, o município do Rio de Janeiro autorizou pagar em criptoativos,
Bitcoin. Você ri, mas eu não sei se o Ministério Público questionou isso, né? Porque hoje a Bitcoin caiu quanto? Hoje despencou a Bitcoin, né? Eu dei vendo aí, uma empresa comprou a outra. Tudo. E o professor também tem que se formar um pouquinho antes de começar o que está acontecendo, que toda hora no direito tributário tem novidade. Então, não existe uma aula, existe um encontro como a gente aqui. Então, as taxas têm esse papel. Agora, o sistema tributário nacional, eu vi que teve uma pequena participação ainda, né? Eu coloquei sistema tributário nacional do ponto de vista mais amplo, né? E pus um fórum em particular, o que nada impede da gente conversar sobre princípio da legalidade, anterioridade nonagesimal, vedação do tributo confiscatório. E veja uma coisa, no final, no conceito de tributo, que eu acabei não falando, agora que me lembrei. Não constitui sanção de ato ilícito. Então, aí que está, viu, Emanuela? Por que o tributo tem que ser tão rígido? Paula, Sandra, tá? Não são da área jurídica. O Henrique é da área jurídica, né, Henrique? Você é advogado. Você já estava aqui na outro encontro, né? Eu acho que sim. Bom, enfim, já, então, é da área jurídica. Então, por isso que o tributo é tão rigoroso, viu, Manuela? Consonalidade, etc. Por isso que tem uma dúvida, talvez para outro momento fora. Enfim, aqui em Blumenau buscamos. A Paula também é professora? Ah, legal, Paula. Tá bom, ótimo, ótimo. Professora em que área, Paula? Bom, já está dada a pergunta, né? E aí a gente já vai trocando umas ideias aí. Então, o que que acontece? Você tem uma... professor... eu também sou professor, eu sou sem micro, meu Notes está com problema. Entendi. Você também é bacharel em Direito, né, Paulo? Você atua na área jurídica. Ok, agora está... sou advogada, ótimo, ótimo. Então, temos advogadas aqui, a Daniela. Penal econômico, opa, então é outra história aí, né? Penal econômico está tendo aí umas questões interessantes, né? E parte para crimes, controle tributário, mas não vem ao caso falar disso agora. Então, não constitui sanção de ato ilícito. Então, o tributo nunca é uma penalidade. E aí, viu, Emanuela, por isso que ele é tão rigoroso. Ele é muito rigoroso, por quê? Porque para garantir o funcionamento do mercado, você tem que criar garantias de previsibilidade e de legalidade. Então, veja só que curioso, num sistema em que você tem agentes econômicos pulverizados, uma parcela do patrimônio dele é retirado segundo disposição legal. Foi exatamente o motivo disso ter espalhado essa iniciativa dos barões em 1215 se espalhar no mundo inteiro. Ok? Por causa desse motivo que eu acabei de falar para vocês. Deu para entender? Emanuela. Por isso que o tributo é tão regulamentado. Por isso que ele gera tanta discussão. Por quê? Porque ele tem que ser rigoroso, senão ele é inconstitucional, porque como a preocupação da Jéssica, ele extrapola uma competência tributária. E aí vem o sistema tributário nacional de um país federativo, que além das limitações constitucionais ao poder tributário, então na Constituição, era uma das coisas que eu queria tratar com vocês aqui. Eu coloquei uma parte aí, sistema federativo,
que é justamente algo que não é propriamente do direito tributário, mas do direito financeiro, que eu acho útil discutir. Porque como o curso foi naturalmente deslocado para municípios, por quê? Porque você já expliquei naquele vídeo, repito, a União tem a Escola Superior de Administração Fazendária, que tem cursos excelentes. O nosso estado tem a Escola Fazendária, que é excelente. Mas os municípios, raros municípios, têm uma estrutura de treinamento. Ou se tem um treinamento, é direcionado só para aquele município, ou só para os auditores fiscais. Então, a ideia aqui é fazer um fórum de todo o Brasil. Eu acho que eu estou conseguindo, modéstia à parte, que cada vez está sendo mais natural pessoa dos mais diferentes locais, mais diferentes regiões do Brasil. Né? E aí o que acontece? E também eu gostei de outra coisa. No primeiro fórum, os mais diferentes municípios. Inclusive, tem um município, uma pessoa que colocou numa participação São Carlos também, mas tratou de outro município que eu não me lembro. E todos os links estão muito bons. O ideal seria que cada um que participasse pusesse o link de onde tirou, porque isso é um material para os outros aprenderem e sempre trazer um diferente. Agora, o sistema tributário nacional, o que é? É justamente o que eu chamo federalismo fiscal. Isso é muito importante, porque, veja bem, por questões que não cabe aqui entrar em muitos detalhes, o Brasil, ele é um país desigual, não só socialmente, isso é pacífico, mas em regiões são desiguais. As regiões são muito desiguais. E já foram mais desiguais, eu sou obrigado a reconhecer, mas ainda são muito desiguais. E aí o que você acontece? O tributo é uma técnica de distribuir renda para diferentes regiões. E como o direito tributário, viu, Emanuela, ainda é muito técnico para quem é especialista da área jurídica, da área de administração pública, é uma área muito técnica, porque além da grande moldura, que é o Código Tributário Nacional, para que dá alguma racionalidade ao código, porque veja só, a CLT nacional, não é a Consolidação das Leis do Trabalho, isso todo mundo sabe. Se uma pessoa tiver problema de não receber um 13º hora extra, onde ele vai reclamar? Quem tiver áudio que o fala. Ou fale. A Justiça do Trabalho, no Brasil inteiro. E é uma lei só. E agora, como se chama? O Código Tributário Nacional. Algumas disposições são para todo o Brasil, mas algumas, para valerem, precisam ser, né, concretizadas por leis de municípios, de estados. Nós vamos ver isso quando a gente tratar, tem um fórum específico que vai chamar atenção disso, em normas gerais de legislação tributária. E, por enquanto, que eu estou preocupado, como um tributo que vai para a União, como um tributo que vai para o Estado, vai chegar no município. E aí eu peço que você faça uma pesquisa de direito tributário / administração pública, de quanto de recurso e qual a fonte para ir para um município da tua escolha. É isso. E aí fazer participações pertinentes, né? E aí isso daí vai sempre... E a ideia é quem faz as participações, chegando o número de participações, a gente atribui o certificado. Ok?
Então, é isso. Então, quer dizer, vocês viram, já tem participações bem significativas, com IPVA, com ICMS, etc. Mas com esse ICMS, vocês vão ver que está voltando à tona a questão da reforma tributária. Mas isso é outra história. E depois IPTU e ITBI. IPTU é o imposto com a estrutura mais antiga que existe, né? E o que no IPTU você tem, né? O que você tem no IPTU? Você tem a questão dos critérios de IPTU. Isso também é um outro problemão que a gente tem no Brasil, viu? E que problema, porque cada município acaba definindo uma base de cálculo diferente de IPTU, embora tenha uma disposição no Código Tributário Nacional. Acontece que, quando é para o contribuinte, a favor do contribuinte, o contribuinte não reclama, né? Mas e se esse município, por exemplo, não está observando o Código Tributário Nacional, atualmente, aqui em Santa Catarina, nós temos a Coordenadoria de Tributação do Ministério Público. Então, quais as alíquotas de IPTU do município de sua escolha? E considere pode ter alíquotas de acordo com a localização e o uso do imóvel. Tá? O IPTU e o ITBI. A base de cálculo do ITBI é o outro imposto sobre consumo, mas que é um imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Quando você vai vender um imóvel, qual a alíquota do ITBI? Cada município, uns municípios definem que é a base de cálculo do IPTU. Outros municípios utilizam as informações que a Receita Federal disponibiliza. Aí eu já coloquei, já tem um Sistema Nacional de Informações Territoriais, já tem uma aula sobre PTU e TBI, temas de PTU e TBI. Teve um caso aqui que a gente participou, uma polêmica de um ITBI, um IPTU muito... uma ficção de situação de alíquota muito alta aqui em Florianópolis, entendeu? De um ano para outro, porque tem que tomar cuidado de quando se aumenta o IPTU de um ano para outro. E hoje o Ministério, já há algum tempo, a Coordenadoria Tributária do Ministério Público de Santa Catarina notifica o município. Ó, cara, você tem que tributar, você não pode deixar um IPTU tão defasado. Porque, ao menos de um ano para outro, o município tem que aplicar a inflação para aumentar a base de cálculo do IPTU. Não precisa fazer uma nova lei, tá? Para aumentar o IPTU. É um caso específico, o Código Tributário Nacional autoriza. Então, veja como é diferente o Código Tributário Nacional da CLT. Enquanto a CLT é uma lei nacional e tem uma justiça do trabalho, nos impostos, nos tributos, não. Então, quando é federal o tributo, é a Justiça Federal. Quando é estadual ou municipal o tributo, é a justiça estadual, porque não tem justiça municipal. E quando você está com problema de TBI, PT, PTU, naquele município, você tem que primeiro reclamar na administração tributária do município. E, antes de tudo, ver a lei do município. Você não pode discutir uma coisa perante a administração pública daquele município sem ver a lei daquele município, que pode ter divergência em relação às vezes é a favor do contribuinte, o contribuinte fica quieto, mas o Ministério Público tem que garantir também a receita.
e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina tem a coordenadoria tributária que notifica os municípios para tributar corretamente. Ok? Daniel, considerando a diversidade tributária, sobre o IVA, é viável para o Brasil o imposto sobre bens e serviços? Eu entendo que é. Eu não gosto de adiantar, mas se você visitar o blog, o Direito Financeiro Tributário, eu tenho vários artigos sobre isso. Inclusive, eu participei de uma live de um grupo chamado Destrava Brasil, que eu não quis colocar agora para não complicar, mas você encontra na internet, no site do Destrava Brasil. O Destrava Brasil fez uma entrevista comigo. E eu demonstro que pode sim e deve sim ter o imposto sobre bens e serviços no Brasil, que vai simplificar muito a atividade econômica. Porque aqui no Brasil não é a quantidade de tributos, é a diversidade de regimes jurídicos de tributo, Daniel. É isso? Paula, gostaria de fazer alguma observação que você chegou durante a apresentação, ou quando eu falava. Tá tudo certo. Ótimo. Isso é um encontro. Eu prefiro deixar vocês à vontade, né? E é breve, tá? Pode avisar o pessoal em casa que eu não pode. Daqui a pouco vou ver placas aí no grupo. Eu confesso. Fala, Henrique. Levantei só a bola. É para falar mesmo. Fala, Henrique. Professor, aquela isenção que o MEI Colega, recebe sobre as taxas municipais, como que você vê isso dos municípios que cobram? Tem município que as ainda cobra o taxas o quê? MEI. Taxa de licença, funcionamento. Ah, acontece o seguinte: a taxa é diferente do imposto e da contribuição. A taxa é relativa à atuação do Estado. Se o Estado está atuando, ele pode cobrar taxa, tanto até em questões de imunidade. Por exemplo, igreja. A UDESC tem que pagar taxa, tem. E ela é Sim. imune. Então, a lei do MEI, né, do microempreendedor, que fala da isenção, nesse Não, ponto não vai entrar. acontece o seguinte, se você está falando da lei de liberdade econômica, você está se referindo àquela lei de liberdade econômica, né? Isso. Aí você vai discutir na lei de liberdade econômica a taxa sobre outra perspectiva. Por quê? Porque muitas taxas foram consideradas compatíveis com o Código Tributário Nacional, apesar de nunca ter ficado muito explicada qual a atuação do município em relação àquele contribuinte. E veio a Lei de Liberdade Econômica e trouxe essa possibilidade, mas você não pode simplesmente exigir aplicação, você tem que levar isso numa ação judicial. Porque o município, a administração pública, o servidor público, né, Débora, Débora com certeza tem esses temas, o Daniel. O Daniel, embora ele saiba que muita coisa seja legal, né? Não estou falando que seja legal, mas você pode questionar, ele não pode, porque ele está vinculado ao texto normativo do quadro do Estatuto Funcional dele. Entendeu? Então, se está dizendo a lei municipal que tem que cobrar taxa, e ela não faz nenhuma remissão à MEI, ou lei de liberdade econômica, você tem que levar a questão ao Poder Judiciário. Como? Eu sugiro mandado de segurança.
Entendi. Então, até Antes de lá, vencer em Petromandado, e apresenta a decisão. Você mostra que você sabe da decisão do STJ, mas fala, essa decisão foi anterior à Lei de Liberdade Econômica, e aí sim, a Paula pode ajudar, que ela lida com direito penal econômico. Esta lei não observa, tá? E vocês, outra coisa, né, pessoal? Entendeu, Henrique? Outra coisa, já foi pedido no plantão de dúvidas para fazer um grupo de WhatsApp. Eu faria, Fábio, mas acontece o seguinte: eu sou o servidor público e não está previsto na extensão da UDESC que eu me comunico com vocês por WhatsApp. Então, eu só estou desenvolvendo uma atividade de acordo com a legislação, na medida em que eu só uso os canais institucionais da UDESC, porque vai gerar depois um relatório no programa de extensão, etc. E só é válido aquilo que eu me comunico pelos canais institucionais da UDESC. Mas nada impede de vocês fazerem grupos de WhatsApp e um porta-voz, colocar no plantão de dúvida, suscitar dúvida com os colegas, se comunicar entre si. Por exemplo, os presentes aqui: Jéssica, Tiago, Emanuela, Sandra, Débora, Paula, Henrique, Daniel. Entendeu? Ou e outros que quiserem participar. Isso existe no grupo, nesses cursos. O perfil dos participantes tem mudado ao longo do tempo. Antes eram pessoas muito ligadas com a administração pública em Santa Catarina. E agora são estudantes profissionais, doutorandos em design, com interesse no tema, em todos os locais. Paula, você está onde? Florianópolis também. Ah, Paraná. Em que cidade do Paraná, Paula? Maringá. Então, veja só. Maringá. Não, existem. Se você for falar em longe, nós temos aqui Goiânia, Santos, estamos um pouco mais longe.